Essa semana, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que endurece medidas de proteção às mulheres vítimas de violência. E hoje de manhã foi inaugurado em Ribeirão um projeto Efêmera, que busca ajudar mulheres que são atendidas pelo anexo da violência doméstica do Fórum. A oficina visa empoderar essas mulheres para que consigam superar esse trauma. Camisetas serão confeccionadas e vendidas por elas, com o principal objetivo de despertar na sociedade a importância do respeito e da não violência. O principal objetivo do projeto é empoderar essas mulheres vítimas de violência doméstica, além de trazer para elas o convívio com a arte, um convívio social. E também elas podem ter uma renda extra através desse projeto, né? A ideia é que elas consigam empreender e aí conseguir uma renda extra para conseguir... O empoderamento é isso, né? É a mulher conseguir viver, ter a própria autonomia. Nós selecionamos as mulheres que estavam em situação crítica, que na maioria das vezes ainda não conseguiu a separação, não conseguiu ainda se desvincular desse ofensor por conta mesmo de sobrevivência. Esse daqui é mais um projeto, né, do anexo da violência doméstica de Ribeirão, mas nós temos vários também direcionados tanto à mulher quanto ao homem também, porque não adianta a gente trabalhar a mulher se a gente não trabalhar o ofensor, porque ele vai se separar dessa mulher, tá? Vai ter outro relacionamento e vai acontecer a violência de novo. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião. Em Ribeirão Preto está o tenente-coronel reformado e especialista em segurança Marco Aurélio Gritti. Em São Carlos, a advogada Daniele Favoreto. E em Franca, o especialista em segurança Adalto Casanova. Começar aqui por Ribeirão Preto, conversando com o tenente-coronel reformado, especialista em segurança, Marco Aurélio Gritti. O senhor tem uma larga experiência na Polícia Militar, sabe das dificuldades quando a gente vai enfrentar o homem que faz violência contra a mulher. Por aquilo que o senhor ouviu, pelas mudanças que estão sendo propostas, o trabalho da Polícia Militar vai ficar um pouco mais fácil, o combate ao homem violento é mais fácil a partir do que nós ouvimos? Boa tarde ao senhor. Boa tarde, professor Roberto Ribeiro, professor Vicente Golfeto, aos nossos convidados, aos que nos assistem. Eu tenho certeza que sim. A finalidade dessa alteração legislativa, na minha opinião, foi ampliar a rede de proteção à mulher vítima de violência, à mulher e seus dependentes, e possibilitar também com que seja célere essa resposta rápida a essa vítima. Então, a alteração trouxe a possibilidade de que o policial militar ou o policial civil, em localidades, em municípios em que não haja comarca e não haja a presença física de um delegado, naquele momento, o policial de serviço que vai atender a ocorrência, desde que a vítima esteja sofrendo aí uma ameaça iminente, ele possa aí expedir uma medida protetiva de urgência, né? Lembrando que, criada aí uma nova medida protetiva, né? A medida protetiva da legislação anterior permanece, agora foi criada uma medida protetiva de urgência que em 24 horas aí tem que ser submetida a um juiz de direito e devidamente homologada. Agora, essa coisa que nós estamos vendo do crescimento nas denúncias, no aparecimento da agressividade do homem quanto à mulher. É uma coisa que nós estamos tomando conhecimento a mais agora, existiu, ficou meio debaixo do tapete, como um ex-policial. O senhor conviveu com tudo isso, qual que é a sua análise? Eu acredito, professor, que a mulher tomou mais coragem em denunciar. Eu acredito ainda que haja alguma subnotificação dos casos de violência doméstica, ou seja, algumas vítimas ainda não denunciam por uma série de fatores, mas na sua grande maioria elas se encorajaram e estão denunciando. O início da matéria aí falou de um trabalho do anexo de violência doméstica aqui no Fórum de Ribeirão Preto. É um trabalho fantástico, é uma parceria do Fórum de Ribeirão Preto, do Poder Judiciário, com a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Ordem dos Advogados. Existem visitas periódicas às vítimas
de violência doméstica que as encorajam a tomar essa atitude de denunciar e levar a cabo aí, eventualmente, aí, um processo contra os agressores. E vou agora até São Carlos, a advogada Daniele Favoreto. Daniele, essa determinação que o Gritti já falou e explicou, mas eu gostaria que você falasse, como advogada, de dar mais autonomia ao comando policial, ao policial para afastar o agressor da vida da mulher. Isso tudo aí, você acha que dá um empoderamento maior à mulher, dá uma segurança maior à mulher? Há necessidade de aprofundar um pouco mais o debate? Boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, a alteração recente na legislação da violência contra a mulher, no caso na Lei Maria da Penha, ela se mostra plenamente necessária. Complementando o que foi dito pelo nosso colega, essa alteração ela tem maior eficácia nas comarcas onde não tenha o juiz de plantão, ou seja, em cidades que não tenham comarcas judiciais, ou seja, uma cidade que não seja comandada por um juiz. Nesse caso, o delegado de polícia, em 24 horas, ele pode decretar a medida protetiva de urgência, como, por exemplo, o afastamento do agressor do lar, e tem o mesmo prazo para comunicar ao juiz acerca de sua decisão, e o juiz pode mantê-la ou revogá-la, com a obrigação, inclusive, de comunicar o Ministério Público juntamente. Temos também o caso de que nas cidades onde não existam o delegado de polícia no momento da ocorrência, que qualquer policial possa decretar essas medidas protetivas. Isso tem causado uma série de discussão jurídica, porque o policial que não goza de função judiciária, como no caso o delegado de polícia, grande parte da doutrina tem entendido que ele também não tem a competência para declarar essa prisão. Isso já foi, inclusive, discutido no STF, que rejeitou 2 pedidos, e agora a gente aguarda um novo posicionamento. Mas é uma medida que se faz necessária. Os casos de violência doméstica no Brasil, que é um dos países que tem um dos maiores índices de violência doméstica do mundo ainda, são altos, e a gravidade dessas agressões, sejam elas, nesse caso, principalmente as físicas, embora as lesões possam ser psicológicas, mas principalmente as físicas, elas podem trazer consequências muito graves, e é uma medida que auxilia muito. Vou agora até Franca, especialista em segurança, Adalto Casanova. Adalto, violência contra a mulher dentro de casa é alguma coisa que chama atenção, porque ela pode ser a violência física, a violência psicológica e, em muitos casos, fica ali latente por anos. Por tudo aquilo que nós estamos debatendo na sociedade civil, vai mudar alguma coisa em termos do empoderamento da mulher contra o homem agressor? Boa tarde a você. Boa tarde, professor. Boa tarde, nossos ouvintes. Esse adicionamento na legislação de defesa e proteção à mulher, ela já vem dentro de uma política de vários anos e é uma ampliação. Na prática, isso muda pouco até, porque os policiais, em muitas vezes, já intervêm eficazmente dentro das suas atribuições para trazer mais segurança. Na verdade, hoje os policiais, eles precisam desse respaldo legal para fazer essas intervenções, já que eles estão na ponta do problema. Isso também reflete, numa perspectiva mais ampliada, a falência do nosso Estado, não é? E afora os pragmatismos legalistas de competência ou não, na verdade nós temos situações práticas, efetivas, que nós devemos enfrentar.
na verdade, o que deveria ser feito é uma ampliação dos quadros de delegados de polícia, ampliação dos quadros da magistratura, ampliação das comarcas, para levar a cada munícipe o devido serviço do Estado, não é? Não é o cidadão da cidade menor paga menos impostos, ele tem todo o direito de ter todos os serviços. Só que hoje, na prática, isso não está acontecendo. A gente está enfrentando aí grandes problemas orçamentários em todos os níveis do Estado. Então, nós não podemos também fechar os olhos para o problema. É um remendo isso, tá? Mas é um remendo hoje necessário. Então, acredito que vai dar, inclusive, mais respaldo para o policial trabalhar e mais eficácia, sim, para efetiva proteção. Porque no mecanismo anterior havia muita morosidade e essa alteração legislativa visa acelerar essa medida protetiva. E quem está na ponta, o policial militar, o delegado de polícia, conhecem como funciona a rua e têm condições de colocar o termômetro na situação e tomar a medida necessária ali naquele momento. E muitas vezes isso vai beneficiar o próprio homem, que no calor da situação pode cometer um ato impensado e a intervenção do policial na ponta do problema pode evitar, sim, o agravamento dessa situação de violência contra a mulher. Volto a Ribeirão Preto, tenente-coronel reformado, especialista em segurança, Marco Aurélio Gritti. Experiência, de novo, eu vou pegar que o senhor teve no trabalho da Polícia Militar. Polícia Militar que está abrindo efetivamente para a participação da mulher. Nós temos hoje muitas policiais, inclusive em posto de comando. Essas mulheres que estão hoje como policial militar, elas podem ter uma participação especial na hora de atender e combater a violência do homem? Por exemplo, dá para uma policial militar ir lá e tirar o agressor de dentro de casa, afastá-lo e deixar com que a esposa dele fique em paz sem ser agredida? Sem dúvida, professor. Bem explicado aí pela nossa convidada de São Carlos, o nosso convidado de Franca. Na prática, a Polícia Militar é a primeira organização que enfrenta esse problema, né? Nós estamos aí em todos os municípios do estado de São Paulo, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, prontamente, a Polícia Militar, assim que é chamada, ela já intervém nessa questão. Especificamente ao seu questionamento, nós, como eu disse no início, nós temos uma parceria. Eu ainda estava na ativa quando nós iniciamos essa parceria com o anexo da violência doméstica aqui em Ribeirão Preto, em que uma patrulha formada por um policial militar e por uma policial feminina, ela se desloca até a residência, algumas residências aí previamente determinadas pela juíza responsável pelo anexo. Ela faz uma triagem acompanhada aí da OAB. E nos elenca aí um determinado local para ser visitado e a patrulha, formada por um homem e por uma mulher, ela vai até o local e aí resolver essa questão de forma proativa, evitando aí uma agressão futura. E a mulher, ela tem toda uma sensibilidade para isso, além, obviamente, dela se sentir em condições de defender outra mulher, né? Ela se sente também muito preparada para resolver essas questões domésticas, porque a mulher, ela vive isso no seu dia a dia, né? Ela tem a sua carga de trabalho na Polícia Militar, mas também na sua hora de folga, ela é mãe, ela é filha, enfim, ela é irmã. Então, ela tem essa experiência, tem essa sensibilidade e sabe muito bem lidar com essas questões. E aí, como o nosso colega de Franca disse, na prática já vem sendo adotadas essas providências, né? Muito embora de forma ali amigável, né? Sugerindo que alguém se afaste da residência para evitar um mal maior, né? Mas essa legislação, ela veio fortalecer essa atuação policial militar, muito embora em cidades em que não haja comarca, né? Como bem explicou a advogada de São Carlos, mas ela veio fortalecer essa postura policial militar e evitar, certamente, um mal maior e uma futura agressão aí contra essas vítimas. Volto a São Carlos, advogada Daniele Favoreto. Daniele, como mulher, olhando a Lei Maria da Penha, você acha que está faltando um pouco mais de dureza
contra o homem agressor, porque afasta, medida provisória, mas ele sempre dá um jeito de voltar e, em alguns casos, de cometer feminicídio. Precisamos aumentar essa pena, esse tipo de comportamento machista e que está levando muitas mulheres à morte. Até onde a gente tem que ir? Eu acredito que a Lei Maria da Penha de 2006 já foi um grande avanço na legislação brasileira, tá? As mulheres, elas empoderaram-se nas últimas décadas. As mulheres hoje, elas não são mais as donas de casa, que vivem exclusivamente em função da família. As mulheres, elas trabalham e conquistaram a sua independência. Eu acredito que os mecanismos da Lei Maria da Penha tenham sofrido uma evolução, mas é claro que com o avanço da sociedade, das necessidades, a gente ainda precisa de mais alterações. Eu citaria um exemplo, embora não gostaria de entrar nesse mérito, mas esse prazo de 24 horas e esse poder que foi dado à autoridade policial ou à policial para que efetue, que defira alguma medida protetiva, que afaste o agressor do lar, apenas em cidades que não são comarcas judiciais, poderia se estender para todas as outras cidades, porque aqui em São Carlos, por exemplo, nós ainda teremos que observar os prazos da Lei Maria da Penha, que era de 48 horas, o delegado era obrigado a fazer o pedido, o juiz analisar, deferir ou indeferir. Então, somando esses dois prazos, a gente chegaria aí em praticamente 96 horas para ter uma decisão. Eu acredito que já foi um avanço, mas a gente ainda espera mais. E além de medidas efetivas, o que nós esperamos e o que eu acho que é um clamor de toda a sociedade, independente do homem ou da mulher, são políticas públicas, um tratamento psicológico, um acompanhamento psicossocial, em parceria com o Estado, com a OAB. Aqui em São Carlos, eu sou diretora da OAB, nós temos a Comissão da Mulher Advogada, em parceria com o Poder Judiciário, as prefeituras, para que a gente possa efetivamente lidar de forma correta com essas situações, evitando o aumento da violência contra a mulher e família, da violência doméstica, de uma forma efetiva e profissional. Muito bem, vou à Franca agora. Desculpe, especialista em segurança. Frio aqui, tá pegando todo mundo. Gelou a canela do Golfeto também. Segurança, Adalto Casanova. Tô rindo, mas é verdade. Adalto, o negócio é o seguinte: para a gente entender o que está acontecendo, a gente tem um empoderamento feminino. Ninguém gosta mais de ver a mulher numa submissão. Agora o homem quer marcar a posição de submissão e a coisa fica muito complicada. Quando ele não consegue dominar, ele mata, ele bate, enfim. Mas também tem criança que vê isso tudo aí. Como é que a gente pode trabalhar a cabeça de uma criança, de uma esposa que foi agredida e da criança que viu a mãe apanhar? Como é que a gente trabalha? Como é que a gente separa? Bota o homem direto na cadeia, tira de perto da criança? Precisamos repensar esse assunto também. Professor, com certeza. Isso aí é uma competência de natureza dentro da psicologia, digamos assim. Só que você tocou um ponto importante, que nós não devemos tratar só da repressão, nós devemos tentar tratar também da educação, da prevenção. E eu tenho certeza que os policiais militares que primeiro chegarem na ocorrência saberão lidar com as situações. Até porque, como coronel, o nosso colega tem uma vasta experiência de rua, inclusive, sabe que isso na prática já acontece, vem trazer respaldo para o policial. Agora, a questão das crianças, educação, prevenção, que devem andar juntas com essa parte de repressão, ela está pertinente na integração de competências, como a nossa colega advogada disse agora. Então, não é só a ponta do Estado presente, o aparelho repressor. O Estado tem que estar presente através dos outros órgãos de apoio, não só à mulher, mas à família, inclusive
inclusive ao próprio ofensor, para que isso gere um efeito pedagógico, para que ele não reincida nessa conduta e que essa cultura de respeito ela se propague pela sociedade. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão, o tenente-coronel reformado e especialista em segurança Marco Aurélio Gritti. Em São Carlos, a advogada Daniele Favoreto. E em Franca, o especialista em segurança Adalto Casanova. Golfeto, além de debater a situação da mulher, das mudanças que foram propostas pelo governo federal, hoje também a gente tem que conversar, tem que entender que a gente está também num dia muito importante, que é o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. É uma praga que está rodando pelo Brasil afora e que não para. Norte e Nordeste tem muito, desceu aqui para o Sul e vão por aí afora. Agredindo a mulher, como a gente viu, e também violentando a criança e o adolescente, vamos machucando o quê, Golfeto? No fundo, machuca o ser humano em sua inteireza. Corpo, os gregos chamam de soma. Alma, psique. E o terceiro vértice do triângulo, que seria a expressão metafórica do ser humano, é o espírito, que ainda é uma área de difícil investigação, que é o pódium através do qual Deus fala com a sua criatura. O Criador fala com a criatura, é o pneuma, o espírito. Pneu é uma palavra grega também, quer dizer vento. Não é o deus grego do vento, que é Éolo, daí energia eólica. É o pneu. Agora, esse pneu é vento. O espírito, que Deus soprou no ser humano, o espírito que incorporou através do vento, soprou e nasceu o espírito, inoculou o espírito no ser humano. Então, é um nome tridimensional. Agora, também lá no grego, nós vemos que porneia quer dizer depravação. André Malraux, na obra clássica, As Vozes do Silêncio, Roberto, ele diz claramente: o pornográfico mata o erótico. Eros é o deus grego do amor. E amor é o início da vida. Se mata o início da vida, erige em posição especial a morte. Thanatos, que alguns pronunciam como Thanatos. Thanatos é a morte que é anunciada sempre com uma caveira entre dois ossos. Thanatos. O advento de Thanatos, da morte, do amor, e a entronização da pornografia, do pornográfico, estabelece no ser humano o processo de violência. E o homem, principalmente, quando ele não tem a coragem suficiente, ele tem a caricatura da coragem, que é a valentia. O que é coragem na própria mulher e no ser humano, no homem também considerado normal? A coragem é o planejamento estratégico do medo. O medo, eu sei que é uma matéria-prima que se faz um covarde, mas é uma prova clara de que nós estamos diante da possibilidade de termos a maior tipo de segurança possível. A mulher tem que ter a coragem de não denunciar, porque ela começa a ter um risco de vida muito próximo. E a valentia do ser humano anormal mostra que a mulher também, nesse ponto, pode estar assediada, próxima de dois tipos. O caráter, o ser humano de mau caráter. O que é caráter? É a soma das características de uma pessoa, ou se não for em termos algébricos, Roberto, caráter é o freio dos instintos. Porque o ser humano, homem e mulher, acima da racionalidade, acima da razão, vive em função dos instintos. E caráter é o freio dos instintos. Passa uma mulher bonita, claro que o ser humano, o homem, sabe que o olho é a avenida de Eros. Os olhos condenam o ser humano porque ele já olha, naturalmente. É uma coisa natural porque é instintiva. O freio dos instintos coloca o breque, não pode ser.
Quando ele não tem esse freio dos instintos, o ser humano de caráter duvidoso acaba indo e praticando a valentia ou a violência exatamente quando o mais fraco. Aí a mulher tem que ter a coragem. Agora, ela pode estar convivendo também com um tipo inimputável, que é o psicopata. Esse pode conviver. No ser humano, o que nós vemos de maneira comum é que talentos estéticos e científicos podem conviver, Roberto, com aberrações éticas. Uma aberração ética junto de um profissional de alto talento na segurança, de um profissional na medicina, na odontologia, no direito. É uma aberração ética, mas é talentoso no aspecto científico, no aspecto estético, de uma maneira geral. Esse ponto fundamental exige que nós tenhamos certeza de que, lembrando do velho provérbio espanhol, que as coisas não são nunca como elas começam. As coisas são sempre como elas acabam. E antes de se acabar nesse ponto, nós temos que entender que é preciso proteger o mais fraco. Por quê? O que é uma democracia? Não é regime apenas da maioria. É também e principalmente um regime de proteção das minorias, da entronização de minorias. Porque muitas vezes, no Brasil, uma sociedade heterogênea demais, maiorias não é mais nada menos do que soma de minorias. Soma uma minoria, mas você faz uma maioria. Isso dentro do próprio Congresso Nacional, que acaba sendo, na verdade, alguma coisa que representa, no conjunto, a sociedade como um todo. O deputado, o senador, o deputado, o vereador, o deputado estadual, pode permitir que nós tenhamos a seguinte conclusão. O que é um deputado, o que é um representante do povo, se não a síntese ou a soma dos representados? O representante é sempre uma fotografia 3x4 da soma da sua representação. Ou então ele não é, claramente, alguma coisa que merece o nível de representação. É por isso que nós temos que ter cuidado, mais do que nunca, que para proteger a minoria nós precisamos do Estado. Um Estado que proteja minorias e não que privilegie a submissão em vez do talento. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Eu que agradeço a sua colaboração, Roberto. Muito obrigado. Boa semana, fim de semana para você. A você também. Muito obrigado.